Meu filho me proibiu de ir ao casamento dele, mas me enviou uma fatura de R$ 100.000 para eu pagar a festa e a lua de mel. Ele ainda acrescentou: agradeça por eu ter deixado você contribuir. Eu apenas sorri. E quando chegou o dia do casamento, tudo desmoronou. Mas antes de eu continuar, comenta aqui de onde você está ouvindo a minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. O envelope chegou numa terça-feira de manhã, quando eu estava regando o jardim. Fazia parte da minha rotina desde que Antônio morreu. Acordar cedo, fazer café, ler o jornal e cuidar das plantas que ele tanto amava. Era minha forma de manter a presença dele viva, de sentir que ainda compartilhávamos alguma coisa. Naquela manhã, parei diante do pé de jasmim que Antônio plantou quando Gustavo nasceu. 32 anos. A planta estava linda, cheia de flores brancas, o perfume doce espalhando pelo quintal. Passei a mão nas folhas e murmurei, como fazia todo dia. Bom dia, Antônio. Foi quando o carteiro chegou. Dona Carmen, correspondência para a senhora. Ele me entregou um envelope grosso, cor creme, com a letra do meu filho no remetente. Meu coração disparou. Depois de quase 8 meses sem falar com Gustavo, meses de silêncio e distância, ali estava algo dele. Talvez fosse o convite do casamento. Talvez fosse uma carta pedindo desculpas. Talvez finalmente meu filho estivesse voltando para mim. Entrei em casa com as mãos tremendo. Sentei na mesa da cozinha, o café esfriando na xícara, e abri o envelope com cuidado, como se fosse algo precioso. Não era um convite. Dentro, encontrei uma pilha de faturas. Buffet, R$ 35.000. Decoração floral, R$ 12.000. Lua de mel em Portugal, R$ 25.000. Vestido e traje, R$ 12.000. Fotografia e vídeo, R$ 10.000. Outros gastos, R$ 6.000. Total, R$ 100.000. Junto com as faturas, havia um print de uma planilha do Excel. O título era Orçamento Casamento Jean F. Na coluna de pagamentos, uma linha estava destacada em amarelo. Parte Carmen, R$ 100.000. Status confirmado. Eu nunca confirmei nada. Preso às faturas com um clipe, um bilhete escrito à mão. Reconheci a letra do meu filho. Mãe, considerando a situação que você criou com a família de Fernanda, achamos melhor que sua participação seja financeira. Deposite até sexta-feira na conta anexa. Agradeça por eu ter deixado você contribuir. Gustavo e Fernanda. Li 3 vezes. Na primeira não entendi. Na segunda, não acreditei. Na terceira, algo mudou dentro de mim. Olhei para aquela frase. Agradeça por eu ter deixado você contribuir. E sem querer, sorri. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de quem não acredita no absurdo que está lendo. Esse menino realmente acha que eu vou pagar R$ 100.000 para ser proibida de ir ao casamento dele? Meu filho acha que pode me mandar uma fatura como se eu fosse um fornecedor e eu vou simplesmente obedecer? O sorriso sumiu. Guardei as faturas de volta no envelope. A resposta já estava formada na minha cabeça. Não. Mas antes de explicar o que veio depois, preciso contar como chegamos a esse ponto. Porque meu filho nem sempre foi assim. O Gustavo que eu criei nunca faria isso. Alguma coisa aconteceu. Alguém mudou ele. E eu sei exatamente quando começou. Foi há 8 meses, num jantar aqui em casa. Gustavo tinha acabado de ficar noivo de Fernanda e quis comemorar com um jantar em família. Eu estava feliz. Finalmente meu filho estava construindo a vida dele, encontrando alguém para amar. Passei o dia inteiro cozinhando, arrumando a casa, querendo que tudo fosse perfeito. Fernanda chegou com flores, simpática, sorridente, elogiando a decoração, perguntando sobre as fotos na estante. Eu gostava dela, pelo menos achava que gostava. Depois do jantar, ela pediu para conhecer o resto da casa. Mostrei os quartos, o quintal, e quando passamos pelo meu quarto, ela viu a caixinha de veludo na penteadeira. O que é isso, Dona Carmen? Abri a caixinha. Dentro estavam as joias que Antônio me deu ao longo dos nossos 40 anos juntos. Um par de brincos que ganhei nos 10 anos de casamento. Um colar de pérolas que ele me deu quando Gustavo nasceu. Um anel que ganhei nas bodas de prata. Não eram peças caras, mas valiam mais do que qualquer diamante. Eram pedaços da nossa história. Gustavo me disse que essas joias eram da sua mãe. Fernanda comentou, os olhos brilhando. São lindas.
Acho que combinariam perfeitamente com meu vestido de noiva. Senti um frio na espinha, mas tentei ser gentil. Obrigada, querida. Mas essas peças têm um significado especial. Meu marido as deu para mim em momentos importantes do nosso casamento. O sorriso dela vacilou. Claro, eu entendo. Mas como agora eu vou ser parte da família, achei que seria uma forma bonita de me receber. Uma tradição. Fernanda, essas joias eu pretendo deixar para meus netos quando vocês tiverem filhos. São memórias do Antônio. O rosto dela mudou. A simpatia sumiu, substituída por algo mais frio. Entendo, ela disse seca. Com licença. O jantar terminou gelado. Gustavo mal olhava para mim. Quando eles estavam saindo, eu ouvi Fernanda no corredor. Sua mãe é egoísta. Prefere guardar bijuterias velhas do que me aceitar na família. Esperei que Gustavo a corrigisse. Que dissesse que não eram bijuterias, eram lembranças do pai dele. Que defendesse a mãe. Ele não disse nada. 2 semanas depois, veio a briga. Gustavo apareceu aqui, exigindo que eu reconsiderasse minha posição. Disse que eu tinha humilhado Fernanda, que a família dela achava que eu não aceitava o casamento, que eu estava sendo controladora e possessiva. Gustavo, eu tentei explicar. Eu não sou controladora. Só quero guardar as lembranças do seu pai. Sempre o passado, mãe. Você não consegue olhar para frente? Papai morreu há 4 anos. Essas joias são só objetos. A Fernanda é o meu futuro. E eu sou o quê? Ele não respondeu. Saiu batendo a porta. Não falamos mais depois disso. Agora, sentada na minha cozinha com aquela pilha de faturas na mão, eu entendia tudo. Fernanda não tinha conseguido as joias, então me excluiu do casamento. E para compensar a ofensa que eu tinha causado, esperavam que eu pagasse a festa inteira. 100 mil reais para ser humilhada. Peguei o telefone e liguei para Gustavo. Caiu na caixa postal. A mensagem gravada era fria, profissional. Aqui é Gustavo, deixe seu recado. Gustavo, sou eu. Recebi o envelope. Precisamos conversar. Me liga, por favor. Ele retornou à noite, às 9 horas. O tom de voz era distante, empresarial. Mãe, vi que recebeu a documentação. Está tudo detalhado ali. Documentação? Gustavo, você me mandou faturas para um casamento que aparentemente não estou convidada. Já conversamos sobre isso. Sua presença deixaria Fernanda desconfortável. Minha presença? Sou sua mãe, Gustavo. E Fernanda vai ser minha esposa. Ela é minha prioridade agora. Respirei fundo, tentando manter a calma. O que eu fiz de tão grave? Guardei as joias do seu pai? Você humilhou Fernanda na frente da família dela. Recusou um gesto de integração. A mãe dela ficou sabendo e agora acha que você não aceita o casamento. Eu nunca disse isso. Só disse que as joias têm valor sentimental. Valor sentimental. Sempre o passado, mãe. Você não consegue olhar para frente. Aquelas palavras doeram. Mas o pior ainda estava por vir. Olha, é simples, ele continuou. Você transfere o valor e nós seguimos em frente. Pelo menos assim você mostra que apoia nosso casamento mesmo sem estar lá. Você está me cobrando 100 mil reais para financiar minha própria exclusão? Estou dando uma chance de você consertar o estrago que fez. Fechei os olhos, senti o peso daquelas palavras. Meu filho, o menino que eu criei, que amamentei, que ensinei a ler, que segurei a mão no primeiro dia de escola, estava me tratando como um caixa eletrônico. Gustavo, disse com a voz mais firme que consegui. Se você não me quer no seu casamento, é sua escolha. Mas eu não vou pagar para ser excluída da sua vida. Então você está escolhendo guardar as memórias do papai em vez de apoiar o meu futuro. Que fique registrado. Ele desligou. Fiquei ali, parada, com o telefone na mão. O relógio da sala marcava as horas. O silêncio da casa vazia nunca pareceu tão pesado. Levantei e fui até a estante. Peguei a foto do meu casamento com Antônio. 40 anos juntos. Ele com aquele sorriso largo, eu de véu e grinalda, jovens, cheios de esperança. Antônio, murmurei. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu perdi nosso filho? No dia seguinte, fui ao escritório de Sônia Matsuda. Ela era minha advogada há 15 anos. Cuidou do inventário quando Antônio morreu, ajudou com minha aposentadoria, sempre foi uma mulher prática e honesta. Mostrei as faturas para ela. O bilhete.
A planilha com o status confirmado. Sônia leu tudo em silêncio. A expressão dela foi mudando de curiosidade para indignação. Carmen, ela disse finalmente, isso aqui não é um pedido de ajuda. É extorsão emocional. Ele é meu filho, Sônia. Filho que te excluiu do casamento e espera que você pague 100 mil reais pelo privilégio de ser rejeitada. Ela fez algumas perguntas práticas. Se eu tinha assinado algum compromisso de pagamento, se meu nome estava em algum contrato com fornecedores, se Gustavo tinha acesso às minhas contas. A resposta para tudo foi não. Então, legalmente você não deve nada, Sônia concluiu. Emocionalmente, isso é outra história. O que eu faço? Ela se recostou na cadeira. Primeiro, documentar tudo. Guardar as mensagens, as ligações, esse envelope. Segundo, não responder com raiva. Ser factual. Terceiro, se você decidir recusar, fazer isso por escrito. E se eu pagar? Sônia me olhou com seriedade. Carmen, você tem 200 mil reais de reserva. 100 mil é metade de tudo que você tem. Se você pagar isso e ficar doente, quem vai cuidar de você? Esse filho que te exclui do casamento? Eu não tinha resposta. Fiz um levantamento discreto. Ela continuou. O Gustavo e a Fernanda estão com o nome limpo, mas vivem no limite. Aluguel de 3.500, financiamento de carro, cartão de crédito no teto. Juntos ganham menos de 10 mil por mês. Como eles pensavam em pagar uma festa de 100 mil? Não pensavam. Contavam com você. Vi alguns contratos. Alguns fornecedores têm a confirmar no campo de pagamento. Eles assinaram sem garantia. Isso é loucura. Descobri mais uma coisa. O salão é de um conhecido da Shirley, a mãe da Fernanda. Ela garantiu pessoalmente que o pagamento viria. Alguns fornecedores aceitaram a confirmar, porque ela jogou o nome da família. E a Fernanda postou nas redes marcando todo mundo. Criou pressão pública. Eles apostaram no seu dinheiro antes de te pedir. Senti o estômago afundar. Eles planejaram tudo isso nas minhas costas. Não só planejaram, executaram. A Fernanda postou nas redes há 3 meses, antes mesmo de te mandar as faturas, agradecendo a querida sogra pela generosidade em bancar o casamento dos sonhos. Tem mais de 200 curtidas, comentários de parentes, amigos, gente que vocês nem conhecem. Mas eu não concordei com nada disso. Eu sei. Eles criaram uma versão da história em que você já tinha prometido. Quando você não pagar, a narrativa vai ser: a sogra deu o calote. Você já é a vilã antes mesmo de ter feito qualquer escolha. Fiquei em silêncio, absorvendo a dimensão daquilo. Não era só um pedido de dinheiro. Era uma armadilha. Uma cilada cuidadosamente construída para me forçar a pagar. Sônia, o que eu faço? Ela me olhou com seriedade. Carmen, você tem 2 opções. Uma, paga, evita o escândalo e vive o resto da vida sabendo que foi manipulada. 2, não paga, aguenta a difamação e espera que a verdade apareça com o tempo. E qual você recomenda? Eu sou sua advogada, não sua mãe. Não posso decidir por você. Mas se fosse eu, não pagaria. Mentira tem perna curta. Quando esse casamento der errado, e vai dar, porque nenhuma relação sobrevive a tanto engano, as pessoas vão lembrar de quem estava certo. E se eu perder meu filho para sempre? Se você pagar, também pode perder. Ele vai aprender que pode te manipular. Vai fazer de novo. E de novo. Até não sobrar nada de você para perder. Apostaram que você pagaria por culpa ou por medo de perder o filho. Erraram a aposta. Sônia tinha razão. Era uma aposta. E eu não ia perder. Sônia e eu passamos a tarde redigindo uma carta. Simples, direta. Gustavo, recebi as faturas referentes ao seu casamento. Esclareço que não assumirei nenhum compromisso financeiro referente a um evento do qual fui explicitamente excluída. Durante toda a sua vida, te apoiei em tudo que pude. Faculdade, primeiro apartamento, momentos difíceis. Nunca cobrei nada em troca além de respeito e presença na sua vida. Se você decidiu que meu lugar não é no seu casamento, respeito sua escolha, mas não posso financiar minha própria exclusão. Quando quiser conversar de verdade como mãe e filho, estarei aqui. Com amor, sua mãe. Enviei a carta por Sedex e esperei. A sexta-feira chegou.
o prazo de Gustavo. Não depositei nada. Fiquei em casa, esperando. O telefone tocou 8 vezes durante a noite. Não atendi. No sábado de manhã, Gustavo finalmente conseguiu falar comigo. Mãe, o que você está fazendo? O buffet ligou cobrando confirmação. Gustavo, você recebeu minha carta? Recebi essa loucura, sim. Você vai destruir meu casamento por orgulho? Eu não vou destruir nada. Você planejou um casamento de 100 mil reais com um salário de 6.500. A conta não fecha, filho. A conta fechava com a sua ajuda. Ajuda que você não pediu. Você me mandou faturas. Ele tentou outra tática. Papai ficaria com vergonha de você. Ele sempre dizia que família vem em primeiro lugar. Aquilo doeu, mas eu conhecia meu marido melhor do que ninguém. Seu pai nunca excluiria ninguém da família e nunca mandaria uma fatura para quem amava. Você vai se arrepender disso, mãe. Quando eu tiver filhos, você não vai conhecer seus netos. Ele desligou. Naquela tarde, fui até a casa de Dona Lúcia, minha vizinha há 30 anos. Precisava desabafar com alguém. Lúcia me ouviu em silêncio enquanto eu contava tudo. Fez café, ofereceu biscoitos, esperou eu terminar. Carmen, ela disse finalmente, você criou esse menino sozinha depois que o Antônio adoeceu. Pagou faculdade, ajudou no apartamento, recebeu aquela moça de braços abertos. Será que eu fiz algo errado, Lúcia? Será que deveria ter dado as joias? Joias não, minha filha. O problema nunca foram as joias. Essa menina queria ver até onde você cedia. Você não cedeu, e ela não gostou. Mas e se eu perder meu filho para sempre? Lúcia ficou em silêncio. Colocou a xícara na mesa e me olhou com uma tristeza que eu nunca tinha visto. Carmen, deixa eu te contar uma coisa que eu nunca conto para ninguém. O quê? Meu filho Cláudio. Você lembra dele? Claro. Ele mora em Curitiba, não é? Mora. Sabe quantas vezes ele me ligou no último ano? Uma, no meu aniversário. E desligou em 5 minutos porque tinha uma reunião. Eu não sabia o que dizer. 15 anos atrás, Lúcia continuou, Cláudio pediu dinheiro para abrir um negócio. Eu dei tudo o que tinha. O negócio faliu. Ele me culpou. Disse que eu deveria ter dado mais, ajudado mais. Pediu mais dinheiro. Eu dei de novo. E o que aconteceu? Eu cedi em tudo, Carmen. Tudo. Achei que se eu desse o suficiente, se eu perdoasse rápido o suficiente, ele ia ver que eu o amava. Sabe o que eu ganhei? Um filho que aprendeu que a mãe é um caixa eletrônico. Que não precisa ligar, não precisa visitar, porque quando precisar, é só pedir e vem. Vi lágrimas nos olhos dela. Eu perdi meu filho, Carmen. Perdi cedendo. Você pode perder o seu também. Mas pelo menos, se você não ceder, existe a chance de ele aprender alguma coisa. Se você ceder, ele nunca vai aprender. Voltei para casa com as palavras de Lúcia ecoando na cabeça. Uma semana depois, Douglas ligou. O irmão de Fernanda. Eu atendi sem ver o número. Dona Carmen, sou Douglas, irmão da Fernanda. Precisamos conversar. Pois não. A senhora está causando um problema sério para minha família. Minha mãe já contou para todo mundo sobre o casamento, os tios vêm de Minas, os padrinhos já compraram passagem. Sinto muito, Douglas, mas esse assunto é entre mim e meu filho. É entre todos nós agora. A senhora recusou as joias, humilhou minha irmã e agora quer sabotar o casamento? Eu não estou sabotando nada. Apenas recusei pagar por um evento do qual fui excluída. Minha mãe disse que a senhora é uma velha amargurada que não supera a morte do marido e desconta nos outros. Respirei fundo, controlando a raiva. Douglas, não vou discutir com você. Se seu cunhado quiser conversar comigo como adulto, sabe onde me encontrar. A senhora vai se arrepender. Minha família tem advogados. Que bom! O meu nome não está em nenhum contrato. Boa sorte. Desliguei com as mãos tremendo, mas não de medo, de raiva. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei andando pela casa, olhando as fotos de Gustavo em diferentes idades. Ele bebê, no meu colo. Ele com 5 anos, no primeiro dia de aula. Ele adolescente, jogando futebol no quintal. Ele na formatura, abraçando o pai. Em todas as fotos ele sorria para mim. O que tinha acontecido com aquele menino? Sentei na poltrona que era de Antônio e pensei no que ele faria. Antônio era um homem prático, justo, que acreditava em consequências.
Filho criado sem limite vira adulto sem noção, ele sempre dizia. Mas Antônio também amava Gustavo mais do que tudo. Teria ele cedido? Não. Eu conhecia meu marido. Ele teria feito exatamente o que eu estava fazendo. Ele teria deixado Gustavo aprender. Lembrei das últimas palavras dele no hospital, 4 anos atrás. Carmen, promete uma coisa. Qualquer coisa. Cuida do Gustavo, mas não deixa ele te usar. Nosso filho tem um coração bom, mas às vezes escolhe caminhos errados. Você precisa ser forte. Eu tinha prometido, e ia cumprir. No dia seguinte, acordei decidida. Ia pagar. Não sei o que aconteceu durante a noite. Talvez fosse o cansaço, talvez a solidão, talvez o medo de perder meu único filho. Mas quando amanheceu, eu estava convencida de que o melhor era ceder. 100 mil reais era muito dinheiro, metade de tudo que eu tinha. Mas e se fosse o preço para ter meu filho de volta? E se pagando ele visse que eu o amava e me perdoasse? Me arrumei, peguei a bolsa, fui até o banco. O caminho até lá parecia mais longo do que de costume. Cada passo pesava. Cada esquina que eu virava, uma parte de mim gritava para voltar. Mas eu continuei. A agência estava cheia. Senhoras pagando contas, jovens tirando extrato, famílias discutindo financiamentos. Gente normal, com problemas normais. Eu era mais uma na fila. Mais uma mãe tentando resolver uma situação impossível. Peguei a senha, 47. Sentei numa cadeira de plástico dura e esperei. A televisão da agência passava um programa de culinária. Uma mulher alegre demais ensinava a fazer bolo de cenoura. Eu não conseguia prestar atenção. Enquanto aguardava, fiquei pensando no que ia dizer ao caixa. Quero fazer uma transferência de 100 mil reais. Simples assim. Metade de tudo que eu tinha. A segurança da minha velhice. O dinheiro que Antônio deixou para garantir que eu ficasse bem. E se eu ficasse doente? E se precisasse de uma cirurgia, de uma internação? Quem cuidaria de mim? Esse filho que me excluiu do casamento? Mas e se pagando eu pudesse ir ao casamento? E se fosse o gesto que faltava para ele me perdoar? Depois a gente vê se dá para você passar rapidinho na cerimônia. Passou uma família na minha frente. Um casal jovem com um bebê. A mãe segurava a criança enquanto o pai mexia no celular. O bebê olhou para mim e sorriu. Pensei em Gustavo bebê. Nas noites sem dormir, nas fraldas, nas mamadeiras, em tudo que eu fiz por ele, em tudo que ainda faria. A senha 46 foi chamada. A próxima era a minha. Olhei para o guichê. Uma funcionária jovem esperava. Cabelos presos, óculos, expressão cansada de fim de expediente. E então, como se Deus quisesse me mandar um sinal, meu celular vibrou. Mensagem de Gustavo. Mãe, deposita logo. Depois a gente vê se dá para você passar rapidinho na cerimônia. Sem promessas. Li a mensagem. Reli. Depois a gente vê. Sem promessas. Ele não estava me convidando. Estava me oferecendo uma migalha humilhante em troca do depósito. Nem pagando 100 mil reais eu teria lugar garantido. A voz de Dona Lúcia ecoou na minha cabeça. Eu perdi meu filho, Carmen. Perdi cedendo. A voz de Antônio. Não deixa ele te usar. A frase do bilhete. Agradeça por eu ter deixado você contribuir. Senha 47. Olhei para a senha na minha mão. Olhei para o guichê. Olhei para o celular. Levantei. Fui até a saída. Joguei a senha no lixo. Do lado de fora, respirei fundo. As mãos tremiam, mas não de dúvida, de alívio. Alguns dias depois, Mariana apareceu na minha porta. Eu a reconheci imediatamente. Aquela moça de cabelos cacheados da formatura de Gustavo, 10 anos atrás. Ela era amiga dele da faculdade, a que o ajudou em estatística. Dona Carmen, desculpa aparecer assim. A senhora lembra de mim? Claro que lembro, Mariana. Da formatura. Você salvou o Gustavo em estatística. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. A senhora lembrou. Ele não lembra mais. Como assim? É sobre isso que eu vim falar. O Gustavo tá diferente desde que começou a namorar a Fernanda. Os amigos antigos ele largou quase todos. Só anda com o pessoal dela agora. Você veio me contar isso por quê? Porque eu vi a senhora na formatura dele. Vi como ele olhava para a senhora com orgulho. Ele ligava toda semana, lembra? Agora ele fala de você com raiva. Isso não é o Gustavo que eu conheci. Obrigada por me contar, Mariana.
Dona Carmen, não desiste dele. Eu acho que lá no fundo ele sabe que tá errado. Só não consegue admitir. Agradeci e ela foi embora. Fiquei pensando nas palavras dela. Lá no fundo ele sabe que tá errado. Eu queria acreditar nisso. 2 semanas antes do casamento, Fernanda me mandou mensagem pelo WhatsApp. Dona Carmen, aqui é a Fernanda. Acho que a gente precisa conversar. Pois não, Fernanda. Olha, eu sei que a gente começou mal, mas o casamento é daqui 2 semanas e os fornecedores estão pressionando. Fernanda, eu já expliquei minha posição para o Gustavo. Eu sei. Mas será que a gente não pode resolver isso? Tipo, se a senhora pagar metade, a gente se vira com o resto. Fernanda, não é sobre o valor, é sobre eu ter sido excluída. Mas foi o Gustavo que decidiu isso, não eu. Interessante. Ela estava jogando meu filho embaixo do ônibus. Então converse com ele. A senhora não entende. Se esse casamento não acontecer, minha família nunca vai me perdoar. Minha mãe já contou para a cidade inteira. E então ela deixou escapar algo que me surpreendeu. Minha mãe planejou esse casamento mais do que eu. Ela escolheu o buffet, a decoração, até o vestido. Eu só queria uma festa simples, mas ela disse que ia ser a vergonha da família. Desculpa, não sei por que estou te contando isso. Por um momento senti pena de Fernanda. Ela também estava presa. Também era vítima de uma mãe controladora. Mas isso não mudava nada. Fernanda tinha escolhido ceder para a mãe dela e pressionar a mim. A origem do comportamento não justificava o comportamento. Sinto muito, Fernanda, mas vocês precisam resolver isso entre vocês. A senhora é uma pessoa muito cruel. Não respondi mais. No mesmo dia, a mãe de Fernanda ligou. Dona Cirlei. Dona Carmen? Aqui é Cirlei, mãe da Fernanda. Boa tarde. Vou ser direta. Essa história das joias foi muito deselegante da sua parte, mas vamos deixar isso para lá. O que importa agora é o casamento. Concordo que o casamento é importante. Pena que decidiram me excluir dele. A senhora precisa entender que foi uma decisão difícil. A Fernanda ficou muito magoada com a recusa das joias. Magoada por eu guardar as joias do meu falecido marido? Magoada por a senhora claramente não aceitá-la na família. Shirley, eu recebi Fernanda de braços abertos. Fiz jantares, ofereci ajuda, tentei construir uma relação. A única coisa que eu não fiz foi entregar lembranças do meu marido. Isso é passado. Agora, sobre o pagamento, não haverá pagamento. A senhora tem noção do vexame que vai causar? Tem 200 pessoas confirmadas. Vocês confirmaram 200 pessoas para uma festa que não sabiam como pagar. O vexame não é meu, Shirley. É de quem promete festa com dinheiro dos outros. Silêncio na linha. Minha filha tinha razão sobre a senhora. Pode ser, mas pelo menos eu não minto na planilha de orçamento. Shirley desligou. Mas ela não tinha terminado comigo. 2 dias depois, eu estava na cozinha lavando louça quando ouvi um carro estacionar na frente de casa. Olhei pela janela. Um sedã preto, importado. A porta abriu e Shirley desceu. Salto alto, bolsa de grife, óculos escuros mesmo com o dia nublado. Ela caminhou até o meu portão como se fosse dona do lugar. O interfone tocou. Sequei as mãos no pano de prato, respirei fundo, fui atender. Dona Carmen, vim resolver isso de mulher para mulher. Ela não esperou eu convidar. Empurrou o portão e entrou no meu quintal, os saltos afundando levemente na terra do jardim. Podemos conversar lá dentro? Não era uma pergunta. Entramos na sala. Shirley olhou ao redor como quem avalia um imóvel à venda. Os móveis antigos, as fotos na estante, a poltrona de Antônio com o estofado gasto. Bonita casa, ela disse, mas o tom era de pena, não de elogio. Deve valer uns 400 mil. A senhora poderia vender e resolver o problema do casamento. Ainda sobrava para comprar um apartamento menor. Senti o sangue ferver, mas mantive a voz calma. Shirley, essa é a casa onde criei meu filho, onde vivi 40 anos com meu marido. Não está à venda. Tudo tem um preço, Dona Carmen. Ela sentou no sofá sem ser convidada, cruzou as pernas. A questão é quanto a senhora está disposta a pagar para manter seu orgulho. Ela olhou para as fotos na estante, para o casamento de Antônio e eu. Por um segundo, algo mudou no rosto dela. Eu nunca tive isso, ela disse quase para si mesma.
Meu casamento foi no cartório, com a roupa do trabalho. Minha mãe não foi. Meu pai disse que eu estava jogando a vida fora. Ela endireitou os ombros. Eu jurei que minha filha ia ter diferente, ia ter tudo. E então o veneno voltou. A senhora está destruindo o casamento do seu único filho por causa de umas joias velhas e um orgulho ferido. Minha filha chorou a semana inteira. O Gustavo está com olheiras. E tudo porque a senhora não consegue aceitar que não é mais o centro da vida dele. Fiquei em pé, olhando para ela. Shirley, eu fui excluída do casamento. Me mandaram uma fatura de 100 mil reais para pagar uma festa da qual fui proibida de participar. E a senhora vem à minha casa me acusar de orgulho? Ela se levantou. Veio até mim, chegou perto demais, invadindo meu espaço. Vou ser bem clara. A voz dela era baixa, controlada, venenosa. Se esse casamento não acontecer do jeito que eu planejei, eu vou garantir que todo mundo saiba que foi culpa sua. Suas amigas, suas vizinhas, a cidade inteira. A senhora vai ser conhecida como a sogra que destruiu a felicidade do próprio filho por mesquinharia. Não recuei. Shirley, pode contar o que quiser. Eu sei a verdade. Meu filho sabe a verdade. E um dia, quando essa fantasia desmoronar, a senhora também vai saber. Ela me encarou por um longo momento. Depois deu um sorriso gelado. A senhora é mais teimosa do que eu pensei. Caminhou até a porta. Mas teimosa não significa forte. Significa sozinha. Saiu sem fechar o portão. Fiquei parada na sala, o coração disparado, as mãos tremendo de raiva. Fui até a janela e vi o carro preto ir embora, levantando poeira. Sozinha. A palavra ecoou na minha cabeça. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu fosse acabar sozinha. Mas pelo menos seria sozinha com dignidade. Fui até o quintal. Precisava de ar. Precisava colocar as mãos na terra, sentir algo real. O jasmim estava ali, esperando. Peguei a mangueira e reguei devagar, deixando a água escorrer pela terra. O perfume das flores me acalmou um pouco. Antônio, murmurei. Essa mulher veio na minha casa me humilhar, e eu não cedi. Você teria orgulho. O vento balançou as folhas, como se ele respondesse. Naquela noite, Gustavo me ligou mais uma vez. A voz dele estava cansada. Mãe, eu preciso que você entenda a pressão que eu tô passando. Eu imagino, filho. A família da Fernanda tá me cobrando todo dia. Ela chora toda noite. Os fornecedores ligam sem parar. E você esperava que eu resolvesse tudo com uma transferência? Era para ter sido simples. Você ajudava, a gente casava, todo mundo feliz. Menos eu, que não estaria no casamento. Mãe, tenta entender o meu lado. Gustavo, eu tentei entender seu lado nos últimos 8 meses. Você me excluiu, me mandou faturas, deixou a família da Fernanda me insultar. Qual lado eu deveria entender? Silêncio. Você nunca gostou dela de verdade. Isso não é justo, Gustavo. É o que parece. Parece porque é mais fácil me culpar do que admitir que vocês planejaram uma festa que não podiam pagar. Ele desligou sem se despedir. Fiquei parada na cozinha, olhando para o telefone mudo. Depois fui até a pia, lavei a louça do jantar que não tinha comido. Esfreguei os pratos com força, como se pudesse esfregar a raiva junto. Secando as mãos, olhei para o relógio. 9h30. Cedo demais para dormir. Tarde demais para fazer qualquer coisa. Sentei na poltrona de Antônio e fiquei ali, no escuro, esperando o sono que não vinha. Uma semana antes do casamento, Douglas ligou de novo, às 11 da noite. Quase não atendi, mas algo me fez pegar o telefone. Dona Carmen. A voz estava arrastada. Ele tinha bebido. Douglas? São 11 da noite. Eu sei. Desculpa. Eu precisava falar. Você está bêbado. Um pouco. Talvez. A senhora sabe que minha mãe é louca, né? Fiquei em silêncio. É sério. Ela é louca. Controla tudo. O casamento da Fernanda tinha que ser grande porque o meu casamento foi pequeno. Eu casei no civil, sabe? Minha esposa queria só a família. Minha mãe não perdoou até hoje. Douglas, por que você está me contando isso? Porque eu sei que a senhora não está errada. Lá no fundo eu sei. Mas eu não posso dizer isso para minha mãe. Ela ia me matar. Ouvi a respiração dele pesada. A Fernanda também sabe. Ela não queria essa festa toda.
Mas minha mãe disse que ia ser a vergonha da família se não fosse grande. E aí a Fernanda virou minha mãe. Entende? Ela copiou o jeito de pressionar, de cobrar, de culpar os outros. E você está me ligando para dizer isso? Eu tô ligando porque amanhã eu vou acordar e fingir que essa ligação não aconteceu, e vou continuar pressionando a senhora junto com todo mundo. Mas pelo menos uma vez eu quis ser honesto. Silêncio. Desculpa, dona Carmen. Por tudo. Ele desligou. Fiquei parada com o telefone na mão. Agora eu entendia mais do que gostaria sobre aquela família. Naquela madrugada, às 3 da manhã, eu quebrei. Não conseguia dormir. A cama parecia grande demais, a casa silenciosa demais. Cada barulho me assustava, o vento na janela, o estalar do assoalho, o zumbido da geladeira. Levantei. Fui até a sala. Sentei na poltrona de Antônio no escuro. E peguei o telefone. Disquei o número de Gustavo. Ouvi chamar uma vez. 2 vezes. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. O que eu ia dizer? Filho, eu pago tudo. Só volta para mim. Desculpa por ter sido tão teimosa. Eu não aguento mais essa solidão. Era exatamente isso que eu queria dizer. Na terceira chamada, desliguei. Fiquei olhando para o telefone na mão, tremendo. A tela brilhava no escuro. Chamada encerrada, 08. 8 segundos. 8 segundos de fraqueza. E se ele tivesse atendido? Eu teria cedido, teria pago tudo, teria implorado para ele me deixar voltar à vida dele. Joguei o telefone no sofá e chorei. Chorei como não chorava desde o enterro de Antônio. Chorei até ficar sem ar, até a garganta doer, até não ter mais lágrimas. Chorei ajoelhada no chão da sala, abraçando a poltrona do meu marido como se ele ainda estivesse ali. Antônio, soluçava, eu não consigo. Eu não sou forte assim. Eu não aguento perder ele também. Ninguém respondeu. O silêncio era a única companhia. Quando o sol nasceu, eu ainda estava no chão, exausta, vazia, mas de pé, porque desistir significava perder a mim mesma, e isso eu não podia fazer. Na quinta-feira antes do casamento, fui à padaria comprar pão. Era a minha padaria de sempre, a mesma onde ia há 30 anos, onde todo mundo me conhecia. Dona Marlene no caixa, seu Zé fazendo o pão, o cheiro de café fresco misturado com o de massa assando. Estava na fila quando ouvi uma voz atrás de mim. Dona Carmen, quanto tempo? Virei. Era Neuza, uma conhecida do bairro. Ela frequentava o mesmo salão que Shirley. Eu tinha visto as duas juntas uma vez. Neuza, como vai? Vou bem, vou bem. Ela chegou mais perto, baixou a voz como quem conta fofoca. Soube que a senhora não vai ao casamento do Gustavo. Que triste, né? Dizem que é porque a senhora não aceita a nora. Senti o rosto esquentar. Então era isso. Shirley tinha cumprido a ameaça. Estava espalhando a história dela pela cidade. Quem te contou isso? Perguntei. Todo mundo sabe, ué. A Shirley comentou no salão. Disse que a senhora recusou abençoar o casamento e que o Gustavo está arrasado. A fila andou. Cheguei ao balcão. Dona Marlene me olhava com curiosidade. Respirei fundo. Virei para Neuza. Neuza, vou te contar a verdade. Uma vez só. Depois você decide em quem acreditar. Ué, pode falar. Eu fui excluída do casamento do meu filho. Não por escolha minha, por escolha deles. E depois de me excluírem, me mandaram uma conta de R$100.000 para pagar a festa. R$100.000 para financiar um casamento do qual fui proibida de participar. Neuza arregalou os olhos. Dona Marlene parou de embalar o pão. Agora você pode escolher. Acreditar em mim ou acreditar na versão da Shirley. Mas antes de decidir, se pergunta uma coisa. Que mãe recusaria ir ao casamento do próprio filho? E que família mandaria uma fatura de R$100.000 para a sogra? O silêncio na padaria era absoluto. Neuza ficou vermelha. Abriu a boca para dizer algo, mas não saiu nada. Paguei meu pão. Agradeci Dona Marlene. Tenha um bom dia, Neuza. Saí da padaria com a cabeça erguida. Não ia mudar a opinião de todo mundo. Algumas pessoas iam acreditar em Shirley até o fim. Mas pelo menos eu tinha plantado uma semente de dúvida. E sementes às vezes crescem. A véspera do casamento chegou. Sexta-feira. Gustavo apareceu na minha porta.
A primeira vez que nos víamos em 8 meses. Ele parecia abatido. Olheiras, barba por fazer, roupas amarrotadas. Mãe, é amanhã. Eu preciso de ajuda. Entra, Gustavo. Sentamos na sala. O mesmo sofá onde ele assistia desenhos quando criança. O mesmo lugar onde ajudava o pai com palavras cruzadas. Metade dos fornecedores desconfirmou ou condicionou ao pagamento adiantado, ele disse. O buffet vai mandar só entrada e prato principal, sem sobremesa. O fotógrafo não confirmou. Sinto muito que as coisas tenham chegado a esse ponto. Você poderia ter evitado tudo isso? Você também. Ele me olhou. Você não vai ajudar, vai? Gustavo, me olha. Eu te ajudaria se você tivesse me pedido, se você tivesse me incluído. Mas você me mandou faturas como se eu fosse um investidor. Me excluiu do dia mais importante da sua vida. E agora quer que eu pague para ser humilhada? Não foi assim que... Foi exatamente assim. Gustavo levantou, foi até a porta. Quando der tudo errado amanhã, lembra que foi escolha sua. Quando der tudo errado amanhã, lembra que foi escolha sua me excluir. Ele saiu sem olhar para trás. Sábado, o dia do casamento. Acordei cedo, estranhamente tranquila. Cuidei do jardim, fiz café, li um livro. Dona Lúcia apareceu no meio da manhã. Como você tá, Carmen? Esperando. Esperando o quê? Não sei. O telefone tocar, o mundo desabar, ou nada. Às 3:30 da tarde o telefone tocou. Gustavo. Mãe, é um desastre. Eu ouvia o caos do outro lado da linha. Vozes sobrepostas, alguém gritando cadê o responsável? Uma música que começava e parava, começava e parava. Uma mulher chorando ao fundo. Fernanda, provavelmente. O buffet mandou metade da comida. O florista não veio. O fotógrafo está exigindo pagamento adiantado na porta. Sinto muito, filho. Os convidados estão chegando e não tem decoração. Fernanda está chorando no quarto. Gustavo, não há nada que eu possa fazer agora. Você poderia transferir o dinheiro agora mesmo. A gente paga os fornecedores na hora. Eu mando alguém te buscar. Eu não compro convite, Gustavo. Silêncio. Você está destruindo o melhor dia da minha vida. Você me tirou dele. Eu só não estou pagando pela entrada. Gustavo desligou. 15 minutos depois, Douglas ligou. Dona Carmen, é o Douglas, o irmão da Fernanda. Eu lembro. A voz dele competia com o barulho. Eu ouvia talheres batendo, gente reclamando, uma criança chorando. Alguém gritou: acabou a carne. E outra voz: como assim acabou? Olha, eu sei que a gente conversou mal da última vez, mas a situação aqui tá desesperadora. Minha irmã tá tendo um ataque de nervos. Sinto muito, Douglas. A senhora não sente nada. Se sentisse, ajudava. Pausa. Ele respirou fundo. Mudou de tom. Tá, desculpa. Desculpa. Olha, eu vou ser sincero. Minha mãe passou dos limites. Ela pressionou todo mundo para esse casamento ser grande, impressionar os parentes. Eu avisei que era loucura, mas ninguém me ouviu. E por que você está me contando isso agora? Porque eu tô vendo minha irmã destruída. E eu sei que a culpa não é só sua. Mas a senhora é a única que pode resolver agora. Não, Douglas. A única coisa que eu poderia fazer era ter sido incluída desde o início. Isso vocês não quiseram. Silêncio. A senhora tem razão. Ninguém merecia ser tratado assim. Ele desligou. Sem xingamentos dessa vez. Só derrota. No domingo de manhã, Dona Lúcia apareceu na minha porta. Ela tinha ouvido de uma conhecida que foi ao casamento. Minha filha, você não vai acreditar no que me contaram. Conta. Foi um vexame. Comida acabou antes das 8. Tinha gente comendo pão de queijo do bar da esquina. O bolo não veio. Deixaram a mesa com um suporte vazio e uma placa escrito "Em preparo". A música era um celular tocando playlist num copo de vidro para fazer eco. Fiquei em silêncio, ouvindo. E teve uma tia que veio de Minas. Lúcia continuou. Parece que gastou passagem, hotel, presente. Ela levantou no meio da festa e disse bem alto na frente de todo mundo: Cirlei, você arrastou a gente de Belo Horizonte para isso? Minha filha casou no quintal de casa e foi mais bonito. Você quis aparecer e agora está passando vergonha. E a Cirlei? Tentou se defender. Disse que a culpa era da sogra do Gustavo, que tinha prometido pagar e deu o calote. Aí a tia cortou. Sogra que vocês proibiram de vir. Essa mesma?
Pois é, parece que a única pessoa com juízo nessa história foi ela. Senti um nó na garganta. Uma desconhecida, no meio do caos, tinha me defendido. E depois disso, a mãe da noiva saiu no meio da festa, passou por todo mundo, pegou a bolsa e disse bem alto: "Eu avisei que isso ia dar errado." Foi embora e deixou a filha chorando no altar improvisado. Pausa. E o Gustavo? Ficou lá até o fim, tentando segurar os pedaços. Coitado. E culpado também. O casamento tinha acontecido, tecnicamente, mas tinha sido uma humilhação pública. 2 dias depois, Douglas ligou de novo, dessa vez às 10 da noite. Bêbado de novo. "Dona Carmen, sou eu." "Douglas, eu soube do casamento." Todo mundo soube. A voz dele estava destruída. "A senhora quer saber o pior?" "O quê?" Eu explodi. No meio da festa, na frente de todo mundo. "Como assim?" Quando a comida acabou e os convidados começaram a reclamar, minha mãe veio falar que a culpa era sua, que a senhora tinha prometido o dinheiro e dado o calote. E eu não aguentei mais. Ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha. Eu gritei com ela, na frente de 200 pessoas. Disse que a culpa era dela, que ela planejou festa de rico com dinheiro dos outros, que ninguém nunca foi bom o suficiente para ela, que ela destruiu o casamento da Fernanda igual destruiu o meu. "Douglas!" Ela me deu um tapa, na cara, na frente de todo mundo. A voz dele quebrou. Meu tio teve que separar. A Fernanda estava chorando, os convidados olhando, e eu ali, com a marca da mão da minha mãe no rosto. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Eu passei a vida inteira tentando manter a paz nessa família, tentando ser o filho bom, o irmão bom, o mediador, e no final eu explodi igual uma panela de pressão. 35 anos de raiva saindo de uma vez. "Você está bem?" "Não, mas vou ficar. Eu comecei a fazer terapia essa semana. A psicóloga disse que eu preciso aprender a parar de carregar os problemas dos outros, que não é minha função consertar minha mãe." Ela está certa. Eu sei. Pausa. "Dona Carmen, a senhora foi a única pessoa nessa história toda que não cedeu. Minha irmã cedeu, eu cedi, o Gustavo cedeu. Todo mundo cedeu para minha mãe a vida inteira, menos a senhora. E olha o preço que eu paguei. Mas a senhora ainda tem dignidade. A gente não tem mais." Ele desligou. Fiquei ali, processando. Douglas, o irmão que me ameaçou no início, agora me ligava bêbado para dizer que eu era a única com dignidade. Sirley tinha perdido o controle. Tinha batido no próprio filho na frente de 200 pessoas. A máscara tinha caído. Naquela noite, recebi uma mensagem de Gustavo. "Mãe, foi o pior dia da minha vida. Fernanda está arrasada, a família dela me odeia e nós estamos afundados em dívidas. Espero que você esteja feliz com o que fez. Não me procura mais." Li a mensagem. Sentei na poltrona de Antônio. Não chorei. Apenas respirei fundo. Meu filho tinha me culpado. Mais uma vez. Apesar de tudo que tinha acontecido, eu ainda era a vilã. Olhei para a foto de Antônio na estante. "Eu fiz a coisa certa?" Perguntei em silêncio. Ele não respondeu. Nunca respondia. Mas eu sabia, lá no fundo, que sim. Algumas lições só se aprendem pela dor. E Gustavo estava apenas começando a aprender. As semanas seguintes foram estranhas. Eu tentei manter minha rotina. Acordar cedo, fazer café, cuidar do jardim, visitar Dona Lúcia. Mas havia um vazio que nenhuma atividade conseguia preencher. Gustavo não ligava. Não mandava mensagens. Nada. Eu verificava o telefone mais do que gostaria de admitir. Cada notificação fazia meu coração disparar e depois afundar quando via que não era ele. Num domingo, 2 semanas depois do casamento, acordei cedo como sempre. A casa estava fria, aquele frio de manhã que entra pelos ossos. Fui até a cozinha e, por hábito, comecei a preparar o almoço. Arroz, feijão, frango ao molho, as receitas de sempre. O cheiro de alho fritando encheu a cozinha, o mesmo cheiro de todos os domingos da minha vida. Quando fui pôr a mesa, coloquei 2 pratos, 2 copos, 2 jogos de talher. Parei. Olhei para a mesa. A toalha xadrez que Gustavo tinha me dado no Dia das Mães. Os pratos de porcelana do enxoval.
O saleiro em forma de galinha que ele achava ridículo e eu amava. Gustavo não vinha. Devagar, tirei o segundo prato. O barulho da porcelana contra a madeira ecoou pela cozinha vazia. O segundo copo. O segundo jogo de talher. Guardei tudo no armário. Sentei sozinha na mesa para 2 lugares. Comi em silêncio. O arroz estava bom, mas eu não sentia o gosto. O relógio marcava as horas. Tique, taque, tique, taque. A cadeira vazia na minha frente pesava mais que qualquer palavra. Numa tarde, saí para o jardim. Fazia tempo que não cuidava direito das plantas. Estava tão focada no telefone, esperando uma ligação que não vinha, que tinha esquecido de tudo mais. Quando cheguei ao pé de jasmim, parei. As folhas estavam amareladas. Algumas já tinham caído no chão. As flores murchas, sem perfume. A planta que Antônio tinha plantado há 32 anos estava morrendo. Me ajoelhei no chão, sem me importar com a terra suja. Toquei as folhas secas com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Me desculpa, Antônio, murmurei. Eu esqueci de você também. Lágrimas caíram no canteiro. Me lembrei do dia em que Antônio plantou esse jasmim. Gustavo tinha acabado de nascer, estava no hospital ainda. Eu estava exausta, feliz, assustada. E Antônio chegou em casa naquela noite e disse: Carmen, plantei uma árvore para o nosso filho. Uma árvore? Um jasmim. Vai crescer junto com ele. E quando ele for grande, vai sentar na sombra dela e lembrar que o pai o amava desde o primeiro dia. O jasmim cresceu. Gustavo cresceu. Antônio se foi. E agora a planta estava morrendo, como se sentisse que a família estava se desfazendo. Busquei a mangueira. Reguei devagar, com cuidado. Removi as folhas mortas com as mãos. Afofei a terra ao redor do caule. Falei com a planta como se ela pudesse me ouvir. Você não vai morrer, ouviu? Não vou perder você também. O jasmim não morreu, mas também não floresceu. Ficou num estado de espera, como eu, como tudo. Nos dias seguintes, criei uma nova rotina. Todo dia, de manhã e de tarde, ia até o jasmim. Regava, conversava. Às vezes chorava ali mesmo, ajoelhada na terra, pedindo perdão para um homem que não podia mais me ouvir. Era minha forma de manter a sanidade, de ter algo para cuidar, de não afundar no vazio. Uma noite não consegui dormir. Precisava saber o que estava acontecendo com Gustavo. O silêncio estava me matando mais do que qualquer notícia ruim poderia. Peguei o celular, abri o Facebook, digitei Mariana. Lembrava do rosto, mas não do sobrenome. Procurei na lista de amigos de Gustavo. O perfil dele ainda era público. Encontrei. Mariana Duarte. A foto combinava com a memória da formatura. Hesitei. O que ia dizer? Oi, sou a mãe do Gustavo. Me conta os podres do meu filho? Respirei fundo. Digitei. Mariana, aqui é Carmen, mãe do Gustavo. Você deve lembrar de mim da formatura. Sei que é estranho esse contato, mas eu não tenho notícias do meu filho há semanas. Se você tiver um tempo para tomar um café, eu agradeceria muito. Entendo se não quiser se envolver. Enviei. Coloquei o celular na mesa. Tentei dormir. De manhã, a resposta. Dona Carmen, claro que lembro da senhora. Eu ia procurar a senhora mesmo, mas não sabia se era meu lugar. Podemos nos encontrar hoje às 15 horas na padaria da Rua das Flores? A padaria era simples. Cheguei primeiro. Pedi um café, esperei. Mariana entrou. Mesmo os cabelos cacheados, agora mais curtos. Dona Carmen, obrigada por ter mandado mensagem. O que está acontecendo com o Gustavo? Ela contou tudo de uma vez. O casamento foi um desastre. A família de Fernanda culpa Gustavo. Eles brigam todo dia. Ele está dormindo no sofá. Fornecedores estão ameaçando processar, mandando notificação. O nome deles vai para o SPC. Dona Carmen, posso ser honesta? Por favor. Eu acho que o Gustavo sabe que errou. Mas ele tem vergonha demais para admitir. Ele destruiu tudo. O casamento, a relação com a senhora, as finanças. E não sabe como voltar atrás. Ele sabe onde me encontrar. Eu sei, mas às vezes a vergonha é maior que o desejo de consertar. Mariana hesitou. Olhou para a xícara, depois para mim. Dona Carmen, tem uma coisa que eu não contei. Na despedida de solteiro, Gustavo bebeu demais e começou a chorar. Disse que queria que a mãe estivesse no casamento.
que sentia falta da senhora. Os amigos da Fernanda riram dele, chamaram de filhinho da mamãe. Senti um aperto no peito. Meu filho, bêbado, chorando por mim, e sendo humilhado por isso. Por que você não me contou antes? Porque eu tinha medo de que a senhora cedesse. E eu acho que a senhora não deveria. Gustavo precisa aprender a pedir desculpas sóbrio. Ela tinha razão. Tem outra coisa. Eles andaram dizendo por aí que a senhora já tinha prometido esse dinheiro. Fernanda contou para todo mundo que a sogra ia bancar a festa. Senti o estômago afundar. Não era só exclusão. Era difamação. Eles destruíram meu nome antes mesmo de eu saber o que estava acontecendo. Paguei os 2 cafés. Agradeci, Mariana. Se você falar com ele, não conta que a gente se viu. Mas se puder, diz que a porta da mãe dele nunca esteve trancada. Lembrei de quando Gustavo tinha 7 anos. Ele tinha quebrado um vaso da avó dele, minha mãe. Era um vaso antigo, de porcelana, que vinha de família há gerações. Gustavo estava brincando de bola dentro de casa, coisa que eu tinha proibido 1000 vezes, e acertou em cheio. Quando eu cheguei em casa, o vaso não estava mais na estante. Perguntei para ele o que tinha acontecido. Nada, mãe. Fui até o quarto dele. Encontrei os cacos escondidos debaixo da cama, embrulhados num pano. Sentei na cama e chamei ele. Gustavo, você quebrou o vaso? Ele começou a chorar. Foi sem querer, mãe. Eu tentei consertar. Eu sei que foi sem querer, mas esconder foi por querer. Eu tive medo. De quê? De você ficar brava. Eu fico mais triste com a mentira do que com o vaso. Ele me abraçou, chorando. Na vida, filho, a gente quebra coisas. O importante é ter coragem de assumir e tentar consertar de verdade. Será que ele se lembrava dessa lição? Um mês depois do casamento, Fernanda me ligou. Eu quase não acreditei quando vi o nome dela no identificador. Dona Carmen, eu preciso falar com a senhora. Fernanda? É. Olha, eu sei que eu fui horrível com a senhora. O que aconteceu? Gustavo e eu, a gente não está bem. A culpa caiu toda em cima dele. E eu sei que não é justo, mas minha família está pressionando. Sinto muito, Fernanda. A senhora sente mesmo? Sinto. Ninguém ganha com isso. Ela ficou em silêncio por um momento. Dona Carmen, a senhora foi a única pessoa que tratou o Gustavo bem a vida inteira. Eu demorei para ver isso. Ele falava da senhora com raiva, mas quando ele está triste, ele fala da senhora com saudade. Meu coração apertou. Eu só queria que a senhora soubesse. Fernanda continuou. Talvez um dia eu entenda o que a senhora fez. Agora eu ainda estou com raiva, mas estou começando a desconfiar que a senhora não era o problema. Ela desligou. Fiquei parada, processando. Aquela era a primeira vez que alguém daquela família admitia que talvez, só talvez, eu não fosse a vilã da história. 2 meses depois do casamento, numa tarde de quarta-feira, eu estava no jardim podando as rosas quando ouvi o portão. Levantei os olhos. Gustavo estava parado ali. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Roupas amarrotadas, barba de dias, olhos vermelhos. No bolso da camisa, um papel dobrado. Eu reconheci o formato. Notificação de cobrança. Eu tinha recebido muitas quando Antônio adoeceu. Mãe! Gustavo. O vento balançou as folhas. O jasmim, ainda lutando para sobreviver, tremeu levemente. Posso entrar? A porta nunca esteve trancada para você. Entramos, sentamos na sala, o mesmo sofá de sempre. Fernanda e eu estamos separados, ele disse. Ela voltou para a casa da mãe. Sinto muito. Não sente. Sinto pelo seu sofrimento, Gustavo. Não pela separação. Ele me olhou. Vi algo nos olhos dele que não via há muito tempo. Cansaço, derrota e talvez um começo de arrependimento. A família dela destruiu nosso casamento, ele disse. Cobravam o tempo todo, humilhavam na frente de todo mundo. E você, Gustavo, qual foi seu papel? Ele parou. Não esperava a pergunta. Eu tentei fazer todo mundo feliz. Tentou mesmo? Ou tentou evitar conflito cedendo para quem gritava mais alto? É fácil para a senhora falar. Não é fácil, filho. Eu perdi você por quase 1 ano. Não foi fácil. Silêncio longo. Eu não sei como a gente volta do que aconteceu, ele disse finalmente. Também não sei, mas estou disposta a tentar se você estiver.
Gustavo olhou para a foto do pai na estante. Papai teria vergonha de mim. Seu pai teria tristeza. Vergonha não. Ele sempre acreditou em você. Eu estraguei tudo, mãe. Você fez escolhas ruins. Isso não define quem você é, a menos que você continue fazendo. Ele não disse mais nada. Ficou ali, sentado, olhando para o chão. Era um começo. Só um começo. Mas era mais do que eu tinha há 2 meses. Meu filho tinha voltado para casa, mas ainda não tinha voltado para si. Nas semanas seguintes, Gustavo começou a aparecer. Na primeira semana, ele ligou para perguntar como eu estava. Conversa curta, superficial. Na segunda semana, apareceu para ajudar no jardim. Trabalhamos em silêncio, lado a lado, sem falar sobre o que tinha acontecido. Na terceira semana, eu fiz o almoço de domingo. Ele veio. Conversamos sobre coisas leves. O trabalho dele, minha leitura, o tempo. Na quarta semana, ele tentou pedir desculpas. Mãe, eu queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu. Pelo que aconteceu? É, pelo casamento, pela briga, por tudo. Esperei. Sentia que tinha algo errado. Eu sei que eu errei, ele continuou. Mas, se a senhora tivesse ajudado, nada disso teria acontecido. A gente estaria bem. A Fernanda estaria bem. Talvez até o casamento tivesse dado certo. Congelei. O que você acabou de dizer? Eu só tô dizendo que... Você está dizendo que se eu tivesse pagado para ser excluída, tudo estaria bem. É isso? Não foi isso que eu... Foi exatamente isso. Me levantei. Fui até a porta. Abri. Gustavo, você pode voltar quando o seu pedido de desculpas não tiver um mas no meio. Quando você conseguir dizer eu errei, sem colocar a culpa em mim logo depois. Mãe, vai embora, filho, e pensa no que você realmente quer dizer. Gustavo saiu. Fechei a porta. Sentei na poltrona de Antônio. Ele tinha pedido desculpas, mas ainda queria que eu pagasse por elas. E chorei pela primeira vez em meses. 2 semanas se passaram. Gustavo não ligou. Não apareceu. E eu comecei a achar que tinha perdido meu filho de vez. Talvez eu tivesse sido dura demais. Talvez ele precisasse de mais tempo. Talvez eu devesse ter aceitado o pedido de desculpas imperfeito e trabalhado a partir dali. Mas então eu lembrava das palavras de Dona Lúcia. Eu cedi em tudo e perdi meu filho do mesmo jeito. Não, eu tinha feito a coisa certa. Se Gustavo não conseguia pedir desculpas sem me culpar, então ele ainda não tinha entendido nada. Num domingo à tarde, eu estava na varanda lendo quando ouvi o portão. Gustavo. Dessa vez ele parecia diferente. Não sei explicar o que, mas havia algo nos olhos dele que não estava lá antes. Mãe, posso entrar? Pode. Ele sentou na cadeira ao meu lado. Não falou nada por 1 minuto inteiro. Depois, eu passei 2 semanas pensando no que eu disse. E a senhora tinha razão. Eu estava pedindo desculpas, mas ainda colocando a culpa em você. Ainda achando que se você tivesse cedido, eu não precisaria ter errado. Ouvi em silêncio. A verdade é que eu errei. Eu escolhi excluir a senhora. Eu escolhi mandar faturas. Eu escolhi acreditar que o dinheiro ia resolver tudo. E mesmo que a senhora tivesse pago, eu ainda teria errado. Só não teria aprendido. Olhei para ele. Vi algo diferente nos olhos dele. Não era mais raiva, nem autodefesa. Era vergonha. E talvez, finalmente, arrependimento de verdade. Continua, eu disse. Gustavo respirou fundo. Mãe, eu preciso te pedir desculpas. De verdade. Sem mas. Sem desculpas. Estou ouvindo. Eu te tratei como um banco. Não como minha mãe. Te mandei faturas como se você me devesse alguma coisa. E te excluí do casamento porque era mais fácil do que enfrentar a Fernanda. Por que foi mais fácil me magoar do que dizer não para ela? Ele engoliu seco. Porque eu sabia que você me amava de qualquer jeito. E a Fernanda, o amor dela parecia condicional. Se eu não fizesse o que ela queria, ela ia embora. Você não ia. Absorvi aquilo. E você escolheu o amor condicional. Eu achei que podia ter os dois. Manter a Fernanda feliz e você ia acabar cedendo porque é minha mãe. Você apostou no meu amor. Apostei. E perdi das 2 formas. Vi lágrimas no rosto dele. Meu filho,
32 anos, chorando como um menino que quebrou o vaso da avó. Mãe, eu não sei se você consegue me perdoar, mas eu precisava que você soubesse que eu sei o que eu fiz. E eu sei que foi errado. Me levantei, fui até ele, coloquei a mão no ombro dele. Gustavo, perdoar é um processo. Não acontece num segundo, mas estou disposta a percorrer esse caminho com você. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Obrigado, mãe. Ficamos em silêncio por um momento. Então ele olhou pela janela e viu o jardim, o pé de jasmim, ainda lutando para sobreviver. Posso fazer uma coisa? Sem esperar resposta, ele se levantou e foi até o quintal. Pegou a mangueira e começou a regar o pé de jasmim. Devagar, com cuidado, como se estivesse pedindo desculpas para o pai também. Fiquei observando da janela. Não disse nada. Algumas desculpas não precisam de palavras. Naquele dia, meu filho não voltou só para mim. Voltou para o pai dele também. Lembrei de uma história que Antônio me contou, anos atrás. Gustavo tinha 17 anos. Tinha acabado de tirar a carteira de motorista e estava orgulhoso demais. Um dia, pegou o carro do pai escondido para impressionar uns amigos. Bateu. Não foi nada grave, um amassado no paralama, um farol quebrado. Mas Gustavo ficou apavorado. Estacionou o carro na garagem, tapou o estrago com um pano e rezou para o pai não perceber. Antônio percebeu no mesmo dia. Ele me contou a conversa que teve com Gustavo. Gustavo, você bateu meu carro. Pai, eu... Não era a batida que me chateou. Foi você ter tentado esconder. Eu ia contar. Quando? Depois que eu descobrisse sozinho? Antônio sentou ao lado do filho. Na vida você vai errar muito, filho. Todo mundo erra. O que separa os homens de verdade é ter coragem de olhar no espelho e dizer: eu errei, eu sou responsável, vou consertar. E se não der para consertar? Sempre dá. Às vezes a coisa não volta a ser o que era, mas você conserta o que pode e segue em frente melhor do que era antes. Gustavo tinha 15 anos a mais agora e estava finalmente aprendendo a mesma lição. Nas semanas seguintes, a reconciliação continuou, devagar, dolorosa, real. Gustavo vinha aos domingos para o almoço. Conversávamos sobre coisas pequenas primeiro. Evitávamos os assuntos difíceis. Até que um dia, 4 meses depois do casamento, ele trouxe o assunto das dívidas. Mãe, eu não estou te pedindo dinheiro, juro, mas eu preciso de um conselho. São 40 mil reais em dívidas. Meu salário mal cobre o aluguel. O que eu faço? Encarar, fazer lista, negociar, parcelar, cortar gastos, talvez um apartamento menor. Você não vai me oferecer dinheiro? Não, porque você precisa aprender. Se eu pagar agora, daqui a 5 anos você vai estar na mesma situação. Ele assentiu devagar. A senhora tem razão. Nas semanas seguintes, Gustavo fez o que precisava fazer. Largou o apartamento caro, alugou um kitnet na Vila Prudente, vendeu o carro financiado e passou a andar de ônibus. Fui visitá-lo num sábado, prédio antigo, sem elevador. O kitnet era minúsculo, um cômodo só que funcionava como sala, quarto e cozinha. Mas estava limpo, organizado. Na janela, um vasinho com uma plantinha. Desculpa a bagunça, ele disse. Que bagunça? Está impecável. Quando seu pai e eu casamos, moramos num lugar menor que esse. Ele fez café num coador de pano, como eu fazia quando ele era criança. É difícil, mãe. Acordo às 5, faço miojo 3 vezes por semana. Mas é minha. Não devo nada para ninguém. Estou orgulhosa de você, filho. Eu entendo agora por que você não me resgatou. Eu precisava sentir o peso. Ele riu. Era a primeira vez que eu ouvia meu filho rir em meses. Tomamos café juntos, ali no kitnet apertado. O melhor café que eu já tinha tomado. O divórcio de Gustavo e Fernanda saiu 6 meses depois do casamento. Eu esperava que fosse uma guerra. Afinal, a família dela tinha culpado meu filho por tudo. Mas me surpreendi. Gustavo me contou. Fernanda e eu conversamos na semana passada, sobre o divórcio. E como foi? Ela estava diferente, menos brava. Acho que ela também aprendeu algumas coisas. O que ela disse? Que a família dela pressionou demais. Que ela se perdeu tentando agradar a mãe. Que o casamento virou uma performance, não uma união. E vocês?
Terminamos em paz. Ela pediu desculpas por ter sido o canal da pressão da família. Eu pedi desculpas por ter cedido. Fiquei em silêncio, processando. E agora? Perguntei. Agora a gente segue em frente, separados, mas sem ódio. Fernanda não se tornou minha amiga. Provavelmente nunca seria. Mas ela também não era mais a vilã. Era uma pessoa que tinha feito escolhas ruins e estava lidando com as consequências. Como todos nós. 8 meses depois do casamento desastroso, numa tarde ensolarada, Gustavo apareceu no meu jardim. O jasmim estava diferente. Depois de meses de cuidado, meu e dele, a planta tinha se recuperado. As folhas estavam verdes de novo. E pela primeira vez em quase um ano, havia botões prontos para abrir. Mãe, eu queria fazer uma coisa, mas só se você concordar. O quê? Aquele casamento foi uma farsa. Papel assinado, mas sem amor, sem família. Fernanda e eu vamos assinar o divórcio semana que vem. E você quer fazer o quê? Quando eu me casar de novo um dia, se eu me casar de novo, quero que seja diferente. Quero que você esteja lá. Quero que seja sobre amor, não sobre aparência. Isso me faria muito feliz, filho. Ele hesitou. Mas eu não quero esperar até um dia casar de novo para fazer as pazes de verdade. Eu queria fazer uma coisa agora. Uma celebração. Não de casamento. De recomeço. O que você tem em mente? Uma reunião pequena, aqui no seu quintal. Só as pessoas que importam. Eu quero agradecer a senhora na frente de todo mundo. Quero que as pessoas saibam o que você fez por mim. Senti os olhos marejarem. Gustavo. Pode ser? Pode. Os preparativos foram simples. Gustavo fez questão de organizar tudo sozinho. Ele convidou poucas pessoas. Eu, Dona Lúcia, Mariana, Sônia Matsuda, alguns amigos de verdade. Os poucos que tinham sobrado depois que ele se afastou de todo mundo. Total, 15 pessoas no meu quintal. Na véspera, liguei para Dona Lúcia. Lúcia, o Gustavo quer falar no quintal amanhã. Agradecer as pessoas que ajudaram. E ele quer mencionar a história do Cláudio, como exemplo do que pode acontecer quando a mãe cede. Silêncio do outro lado. Você contou para ele? Contei. Desculpa. Eu precisava que ele entendesse o que eu estava arriscando. Mais silêncio. Depois, um suspiro. Tudo bem, Carmen. Se servir para alguma coisa boa, pode falar. Você tem certeza? Tenho. Só. Não entra em detalhes. Já dói o suficiente. Gustavo preparou a comida. Tinha aprendido a cozinhar no kitnet. Necessidade, não escolha. Fez arroz, feijão, frango ao molho pardo, farofa. As receitas que eu ensinei para ele quando era adolescente. Eu cuidei das flores. O jardim estava bonito. E o jasmim, pela primeira vez em meses, tinha florescido. Flores brancas, perfume doce. Como se Antônio soubesse que aquele dia era especial. A celebração foi no fim da tarde. Sol dourado, céu limpo, aquela luz de fim de dia que deixa tudo mais bonito. As pessoas se reuniram debaixo do pé de jasmim que Antônio tinha plantado quando Gustavo nasceu. A planta estava linda. 32 anos de vida. Quase morreu no último ano, mas sobreviveu. Como nós. Dona Lúcia estava sentada ao meu lado, com seu vestido florido de domingo. Sônia tinha vindo direto do escritório, ainda de blazer. Mariana estava mais bonita do que eu lembrava, os cabelos cacheados presos num coque. Os amigos de Gustavo, os poucos verdadeiros que restaram, formavam um semicírculo. Gustavo tinha arrumado o quintal com cuidado. Pendurou luzinhas nas árvores, aquelas de Natal que eu guardava no armário há anos. Colocou uma mesa com toalha branca, as travessas de comida que ele mesmo tinha feito. Antes de começar, ele veio até mim. Mãe, tô nervoso. Nervoso de quê? De falar na frente de todo mundo, de não conseguir dizer o que eu quero dizer. Peguei as mãos dele. Gustavo, você não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Ele assentiu. Respirou fundo. Foi até o centro do quintal. Todos ficaram em silêncio. Gustavo se levantou para falar. Estava nervoso. Eu via nas mãos dele que tremiam levemente. Mas a voz saiu firme. Há 8 meses, eu tive o que deveria ser o melhor dia da minha vida. E foi o pior. Não por causa dos fornecedores ou do dinheiro. Foi o pior porque minha mãe não estava lá. Porque eu a excluí.
Ele olhou para mim. Minha mãe me ensinou tudo o que eu sei sobre amor, sobre dignidade, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. E eu esqueci tudo isso. Esqueci quem eu era. Pausa. Hoje, eu não estou renovando votos de casamento. Estou renovando meu compromisso com a minha família, com minha mãe, com a memória do meu pai, com as pessoas que realmente importam. Gustavo olhou para Dona Lúcia, que estava sentada ao meu lado. Dona Lúcia, eu soube da história do Cláudio, do que aconteceu quando a senhora cedeu. Lúcia abaixou os olhos. Sabia que viria, mas ainda assim doeu ouvir em voz alta. Minha mãe poderia ter feito o mesmo. Poderia ter pago tudo e me perdido do mesmo jeito. Mas ela não fez. Ele voltou o olhar para mim. Mãe, você apostou que eu ainda tinha salvação, que eu ia aprender, que eu ia voltar. Obrigado por ter apostado em mim. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Do meu lado, Dona Lúcia também chorava, em silêncio. Gustavo continuou. Me desculpa por ter te tratado como uma conta a pagar. Você é meu porto seguro. Sempre foi. E eu passei meses fingindo que não precisava de você. Obrigado por não ter cedido. Obrigado por ter sido firme quando eu precisava aprender. Obrigado por ter me deixado cair para que eu aprendesse a levantar. Te amo. Me levantei. O perfume do jasmim me envolveu. Abracei meu filho. Eu nunca desisti de você, Gustavo. Só esperei você voltar. Ficamos abraçados por um longo tempo. Eu ouvia os soluços dele no meu ombro, sentia o corpo dele tremendo. 32 anos de vida, e ali estava ele, chorando nos braços da mãe como quando era criança. Quando nos separamos, vi que todo mundo estava emocionado. Mariana enxugava os olhos. Sônia, que eu nunca tinha visto chorar, fungava discretamente. E Dona Lúcia chorava abertamente, sem vergonha. Fui até ela. Lúcia! Carmen, você conseguiu. Você conseguiu o que eu não consegui. O quê? Seu filho voltou. Voltou de verdade. Sentei ao lado dela. Segurei sua mão. Lúcia, ainda não é tarde pro Cláudio. Ela balançou a cabeça. É tarde, sim. Mas tudo bem. Pelo menos eu vi que é possível. Que uma mãe pode ser firme e não perder o filho. Isso me dá paz. Ficamos ali, duas viúvas de mãos dadas, debaixo do jasmim que um marido plantou e outro marido nunca conheceu. Depois dos discursos, comemos. A comida de Gustavo estava boa, não perfeita, mas boa. O arroz um pouco passado, o feijão precisava de mais sal. Mas ele tinha feito sozinho, com suas próprias mãos, e isso dava um sabor especial. Mariana veio falar comigo. Dona Carmen, eu queria agradecer. Agradecer o quê? Por não ter desistido dele. O Gustavo que eu conheci na faculdade era esse que está aqui hoje. Alegre, gentil, grato. Nos últimos 2 anos, eu achei que tinha perdido meu amigo. Mas ele voltou. Ele só se perdeu por um tempo. A senhora sabia que ele ia voltar? Pensei antes de responder. Não sabia. Esperava. Rezava. Mas não sabia. Todo dia eu acordava achando que talvez fosse o dia em que ele ia perceber. E todo dia eu dormia sem resposta. E mesmo assim continuou esperando. É o que mães fazem. Mariana sorriu. Quando eu tiver filhos, quero ser como a senhora. Ah, querida, você não quer não. É muito difícil. Mas vale a pena? Olhei para Gustavo, que conversava com os amigos, rindo de alguma piada. Vale, cada segundo. Depois da celebração, quando todos foram embora, Gustavo e eu ficamos sentados na varanda. O sol tinha se posto. As primeiras estrelas apareciam no céu. O perfume do jasmim ainda pairava no ar. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você teve medo de me perder para sempre? Pensei antes de responder. Todo dia eu acordava achando que você nunca mais ia voltar, que eu tinha perdido meu único filho. E mesmo assim não cedeu. Não. Por quê? Olhei para o jasmim, para a foto de Antônio na janela da sala. Porque seu pai me pediu. Antes de morrer, ele disse: cuida do Gustavo, mas não deixa ele te usar. Ele sabia que você tinha um coração bom, mas às vezes escolhia caminhos errados. E ele sabia que eu ia querer te proteger de tudo. Mas algumas lições você precisava aprender sozinho. Gustavo ficou em silêncio. Papai sabia que isso ia acontecer?
Não isso especificamente. Mas ele conhecia você. E me conhecia. Sabia que meu instinto seria ceder, perdoar rápido, resolver tudo. E sabia que isso não te ajudaria. Ele estava certo. Ele sempre estava. 1 ano depois do casamento desastroso, num domingo de manhã, Gustavo chegou com sacolas de feira. Trouxe bergamota, mãe. A senhora que gosta. Senta aqui, toma café. Ele sentou na varanda. O mesmo lugar onde tínhamos tido tantas conversas difíceis. Mas agora era diferente. Agora era leve. Conversamos sobre coisas simples. O trabalho dele tinha sido promovido, estava ganhando melhor. O jasmim continuava florido. Os planos dele, queria fazer uma pós-graduação, juntar dinheiro, talvez viajar. Era como antes, como deveria ser. Depois do café, fui até o quarto. Abri o armário, peguei a caixinha de veludo que guardava há mais de 40 anos. Voltei para a varanda. Gustavo me olhou confuso. Mãe? Gustavo, eu quero te dar uma coisa. Mãe, não precisa... Deixa eu terminar. Sentei ao lado dele. Coloquei a caixinha entre nós. Essas joias eram do seu pai. Ele me deu em momentos importantes da nossa vida. Este brinco aqui... Abri a caixinha, mostrei as peças. Foi nos nossos 10 anos de casamento. Ele economizou durante 1 ano, escondido de mim. Quando me deu, eu chorei tanto que ele ficou com medo de ter feito algo errado. Gustavo riu, os olhos brilhando. E este colar de pérolas, continuei, foi quando você nasceu. Eu ainda estava no hospital, exausta, feliz. Seu pai entrou no quarto com uma caixinha e disse: Carmen, você me deu o maior presente do mundo. Deixa eu te dar uma coisa também. Eu disse que não precisava, que você já era presente suficiente. Ele disse que não era para compensar nada. Era para eu lembrar daquele momento para sempre. Mãe! E este anel? Peguei a peça de prata, simples mas bem trabalhada. Foi nas nossas bodas de prata. 25 anos juntos. Seu pai não tinha muito dinheiro naquela época. A empresa dele tinha fechado. A gente estava apertado. Mas ele guardou trocado durante meses para comprar isso. Quando me deu, disse: Carmen, se eu pudesse te dar o mundo, daria. Mas como não posso, te dou minha promessa de mais 25 anos. As lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Ele não conseguiu cumprir. Só tivemos mais 15. Mas foram 15 anos bons. Gustavo segurou minha mão. Mãe, você não precisa me dar isso. São suas lembranças. Eu sei que não preciso. Eu quero. Por quê? Porque eu disse para Fernanda que guardaria para meus netos. Mas percebi que estava guardando por medo. Medo de perder a memória do seu pai. Medo de que, se eu desse as joias, ele desaparecesse de vez. Mãe, seu pai não está nessas joias, Gustavo. Ele está em você. Na sua risada, é igualzinha à dele. No seu jeito de mexer o café, você faz o mesmo movimento com a colher que ele fazia. Na forma como você finalmente aprendeu a pedir desculpas, ele também era teimoso, mas quando pedia perdão, pedia de verdade. Abri a caixinha. Peguei o anel de bodas de prata. Este aqui é para você guardar, e quando você encontrar alguém de verdade, alguém que te ame por quem você é, não pelo que você pode dar, você dá para ela. Não porque ela pediu, porque você quer, porque vai ser o momento certo. Gustavo pegou o anel com cuidado, como se fosse feito de cristal. Eu prometo que vou honrar isso. Eu sei que vai. E as outras peças? Olhei para os brincos, para o colar. Essas eu vou guardar mais um tempo. Quem sabe um dia eu tenha uma neta que queira ouvir as histórias. Gustavo sorriu. Tomara que sim, mãe. Tomara que sim. Naquela noite, depois que Gustavo foi embora, fiquei sozinha na varanda. O céu estava estrelado. O jasmim perfumava o ar. Da janela da sala, a foto de Antônio parecia sorrir. Fui até a poltrona que era dele. Sentei. Olhei para a foto do nosso casamento. 40 anos juntos, uma vida inteira. Antônio, murmurei. Nosso filho voltou. Demorou, mas voltou. Você tinha razão. Algumas lições ele precisava aprender sozinho, e eu precisava ser forte o suficiente para deixar ele aprender. O vento balançou as cortinas. Por um segundo, quase pude sentir a presença dele ali. Não foi fácil. Teve noites que eu quis ceder, pagar tudo, comprar a paz,
Mas paz comprada não dura, e filho resgatado não aprende. Olhei pela janela. O jasmim brilhava sob a luz da lua, florido, forte. Agora ele sabe o que eu sempre soube. Família não é transação. Família é presença. É estar lá. É querer estar lá. Peguei a caixinha de veludo. Ainda restavam algumas peças, os brincos, o colar de pérolas. Guardei de volta. As joias você me deu com amor, mas o verdadeiro presente sempre foi nosso filho. E agora eu sei que ele está bem. O jasmim que você plantou quando ele nasceu está florido de novo, como se você soubesse que tudo ia ficar bem. Fechei os olhos, respirei fundo, senti o perfume das flores entrando pela janela. Descansa em paz, meu amor. Eu cuidei dele, do nosso jeito. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo. Você não teve medo de perder seu filho para sempre? Tive, todo dia. E se ele não tivesse voltado? Eu teria vivido com essa dor, mas pelo menos não teria me perdido também. Você não acha que foi dura demais? Não, eu fui firme. Existe diferença. Ser dura seria ter fechado a porta para sempre. Seria ter guardado rancor, ter cobrado, ter humilhado. Eu não fiz nada disso. Eu só disse não. Não para a humilhação. Não para ser tratada como um caixa eletrônico. Não para financiar minha própria exclusão. E esperei. Esperei que meu filho aprendesse. Que ele caísse. Que ele levantasse. Que ele voltasse. Ele voltou. Não como eu queria, no tempo que eu queria. Mas voltou. E hoje, quando ele aparece no domingo de manhã com sacolas de feira, quando a gente toma café na varanda, quando ele me abraça e diz, "Te amo, mãe", eu sei que valeu a pena. Cada noite sem dormir, cada lágrima escondida, cada vez que eu quis ceder e não cedi. Valeu a pena. Porque meu filho não me ama por obrigação, não me visita por culpa, não me liga porque precisa de dinheiro. Ele faz tudo isso porque quer, porque aprendeu, porque entendeu. E isso, no final das contas, é tudo que uma mãe pode querer. 6 meses depois da celebração, encontrei Shirley no supermercado. Eu estava na seção de frutas, escolhendo bergamotas para o almoço de domingo com Gustavo, quando senti alguém me olhando. Virei. Era ela, mais magra do que eu lembrava. Olheiras fundas. O cabelo que antes era impecável estava preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, sem salto alto, sem bolsa de grife, parecida com qualquer mulher comum. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, achei que ela fosse virar e ir embora. Mas não. Ela veio até mim. Dona Carmen. Shirley. Silêncio. O burburinho do supermercado ao redor. Carrinhos passando, crianças chorando, funcionários repondo prateleiras. Soube que seu filho voltou para a senhora, ela disse finalmente. A voz era diferente. Sem o veneno de antes. Só cansaço. Parabéns. Pelo menos uma de nós conseguiu manter a família unida. Tinha amargura ali. Fernanda tinha voltado para a casa da mãe. O casamento que Shirley planejou tinha desmoronado. O genro que ela pressionou tinha ido embora. E agora ela estava aqui, sozinha, comprando frutas num sábado de manhã. Eu podia ter respondido com veneno também. Podia ter jogado na cara dela tudo o que ela fez. A visita à minha casa, as ameaças, a difamação, os anos de humilhação. Mas para quê? Olhei para ela. Vi uma mulher destruída. Uma mãe que, do jeito torto dela, também amava a filha. Uma pessoa que tinha feito escolhas erradas e estava colhendo as consequências. Como todos nós. Shirley, eu espero que você e a Fernanda fiquem bem. De verdade. Ela me olhou surpresa. Não esperava isso. A senhora não tem raiva de mim? Pensei antes de responder. Tive. Muita. Teve noites que eu sonhava em dizer tudo o que você merecia ouvir. Teve dias que eu planejava esse encontro na minha cabeça e sempre terminava com você chorando. E agora? Agora eu só quero paz. Para mim, para o meu filho e até para você. Shirley ficou em silêncio por um longo momento. Vi os olhos dela marejarem. Eu estraguei tudo, ela disse, a voz quebrando. Eu queria que minha filha tivesse o casamento que eu não tive. Queria que ela fosse feliz. E no final, destruí a felicidade dela. Ainda dá tempo de consertar, Shirley. Nunca é tarde. Ela balançou a cabeça. Fernanda não fala comigo.
Diz que eu arruinei a vida dela, que por minha causa ela perdeu o marido, os amigos, tudo. E o Douglas? Shirley suspirou. Douglas se afastou também. Disse que não aguenta mais ser o mediador da família, que passou a vida inteira tentando manter a paz e só se machucou. Está fazendo terapia agora. Diz que precisa aprender a viver sem sentir culpa pelos problemas dos outros. Pensei nas ligações bêbadas dele, na explosão no casamento, no tapa que ele levou. Talvez agora ele estivesse finalmente aprendendo a viver sem carregar o peso da família nas costas. Dá tempo, repeti. Mas não vai ser do seu jeito. Vai ter que ser do jeito deles. Shirley me olhou. Por um segundo, vi algo que nunca tinha visto antes. Respeito. A senhora é mais forte do que eu pensei, dona Carmen. Não sou forte, só sou teimosa. Ela quase sorriu. Quase. Cuida bem do seu filho. Pode deixar. Shirley virou e foi embora. Eu a vi desaparecer entre as prateleiras, os ombros curvados, o passo lento. Voltei para as bergamotas. Escolhi as melhores. Gustavo gostava das bem docinhas. E segui em frente. O jasmim continua florido. Todo dia de manhã, quando eu saio para regar o jardim, paro diante dele e digo: "Bom dia, Antônio." E às vezes, quando o vento balança as folhas e o perfume das flores me envolve, eu quase posso ouvir a resposta: "Bom dia, meu amor. Você fez bem." Eu fiz. Sabe, existe uma diferença entre ser dura e ser firme. Ser dura é fechar a porta para sempre. Ser firme é manter a porta aberta, mas não deixar ninguém passar por cima de você para entrar. Eu não abandonei meu filho. Só me recusei a pagar para ser humilhada. E no final, foi exatamente isso que trouxe ele de volta. Às vezes, o maior ato de amor é dizer não. Se essa história tocou você, deixa um like. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Nos vemos na próxima. Cuida de você.